Sua família está pronta para o arrebatamento? Miguel Mar, capítulo 4. Tema desta semana: o resultado do encabeçamento. Meta de hoje: leitura das páginas 47 a 49. Confiar no Deus que ressuscita os mortos. É por meio da ressurreição, também descrita em 2 Coríntios, que o casal poderá experimentar genuinamente o encabeçamento de Deus, cooperando um com o outro sem qualquer exigência ou cobrança, mas conduzidos pela vida divina. Em 2 Coríntios 1:3, lemos: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Aplicando esse versículo à realidade do casal, vemos que ele é composto por duas pessoas que possuem o mesmo Deus e Pai, e juntas podem experimentar e conhecer profundamente esse Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Se um cônjuge está debaixo do encabeçamento, não irá desanimar o outro. Pelo contrário, procurará encorajá-lo e consolá-lo. Não devemos proferir palavras que causem desânimo, pois temos um Deus que nos consola e encoraja. Na realidade, Deus acredita em nosso chamado para servi-lo e tem esperança em nós. Um cônjuge nunca poderia dizer que o outro não presta ou não tem jeito. A vida e a natureza de Deus devem ser manifestadas no matrimônio por meio do consolo e do encorajamento. Uma segunda experiência para o casal está em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, que diz: É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Muitas dificuldades nos levam a experimentar mais de Deus, e assim levamos vida para a família. Ele permite que passemos por provas para experimentar seu poder. No âmbito do casamento, se os cônjuges estão sob o encabeçamento e vivem em unidade, serão os dois a lutar contra o inimigo por meio da vida divina, e não um contra o outro. O grande problema é que muitas vezes, quando a dificuldade vem, o cônjuge começa a lutar com o outro. Digamos que falta dinheiro. Então, o marido diz à mulher: Você gasta demais. E a mulher responde: Não, eu não gasto demais. Você é que ganha muito pouco. Será que algum deles está com a razão? Quando deveriam unir-se para ter a experiência de ressurreição e levar vida para toda a família, ficam brigando, pois falta o encabeçamento. Retornando à leitura da palavra, podemos ver de forma muito clara como devemos passar pelas tribulações, pelo consolo e conforto do Senhor. Se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. 2 Coríntios capítulo 1, versículos do 6 ao 7. Não há sofrimento sem o correspondente consolo de Deus para obter vida e suprir a família. 2 Coríntios descreve uma terceira experiência aplicável aos casais. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. 2 Coríntios 1:8. Tribulações, muitas vezes, são um caminho dado por Deus
para a experiência da ressurreição. Depois que me casei com a Rebeca em Taiwan, fomos a Hong Kong para obter o visto americano, pois tínhamos que passar pelos Estados Unidos antes de chegar ao Brasil. Embora eu tivesse conseguido o visto, ela só recebeu autorização para permanecer no interior do aeroporto nos Estados Unidos. Isso nos traria grandes dificuldades, pois tínhamos muitas coisas para resolver ali. Então percebemos que era o momento de orar sem cessar. Mesmo que a irmã dela se houvesse disposto a permanecer com ela no aeroporto, não deixamos de orar. Todos sabemos como as autoridades americanas são rígidas no controle migratório. Mas quando o fiscal segurou o passaporte da Rebeca, seu dedo cobriu a observação de que ela não poderia sair do aeroporto. Assim, carimbou o passaporte e pudemos entrar no país. O que parecia impossível tornou-se realidade. Deus cegou aquela pessoa e permitiu que ingressássemos no país. Esse é o Deus da ressurreição. Portanto, como asseverou o apóstolo Paulo, não devemos confiar em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Essa também deve ser a experiência do casal, confiar apenas no Deus que ressuscita os mortos. Confiar em nós equivale a se apoiar tão somente em nossa capacidade. 2 Coríntios 1,10 diz: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. A mensagem do Senhor, baseada nessa passagem, é deixar de resistir, pois o caminho é nos submeter a Deus. Quando temos o encabeçamento de Cristo, recebemos a seguinte promessa: Deus nos livrou, livrará e continuará a livrar-nos.